Por favor. Estamos ao vivo para todo o universo com Walter Longo aqui no YouTube e no Facebook simultaneamente. Prazer estar contigo aqui, Walter. Prazer é meu, Duda. Tenho estado bastante com a Leda, né, com a sua mãe. E é a primeira vez que a gente está fazendo uma live juntos aqui, então é uma satisfação grande estar aqui com você, viu? Uma honra enorme para mim. Que bom. E eu peguei aqui uma cola na descrição da última entrevista que a minha mãe fez com você, porque é muito difícil definir você, porque você faz muita coisa e você é uma pessoa muito polivalente, né? Então, eu peguei a cola aqui. Walter Longo é paulistano, publicitário, com mais de 40 anos de trabalho em diferentes segmentos, sempre na área da comunicação, mas aí eu acho que nem sempre, né? Estudou administração, fez especialização em marketing, foi presidente de várias empresas de publicidade, também foi presidente do Grupo Abril e ganhou muitos e muitos prêmios. Ano passado, Walter Longo lançou o livro O Fim da Idade Média, o Início da Idade Mídia, que é muito legal. E nessa entrevista, Bom, então, você é muito mais que isso, né? Mas eu acho que essa apresentação aqui já está de bom tamanho. A gente vai ficando mais velho, Duda, e vai acumulando funções. Aí parece que o currículo é grande por competência e tem mais a ver com a idade, viu? Ai, ai. E a gente está vivendo um momento, você tem uma frase que até agora, antes de começar a live aqui, você falou que antigamente como é que é? Quem disser que Não, sabe... eu estava dizendo que quem disser que sabe tudo é porque está mal informado, porque no fundo, houve uma mudança de época, e uma das coisas que mais marcam a nossa época em relação a antes é que antigamente os sábios tinham certezas e os idiotas tinham dúvidas, e agora está ao contrário, ou seja, os imbecis estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvida, porque o momento é de ter dúvida sim, né? Não dá para ter certezas absolutas sobre nada, né? Ou seja, entramos na era da incerteza, na era do inesperado, e daqui para frente a nossa vida será muito mais como Waze do que como GPS. Ou seja, antigamente o GPS você sabia onde estava, onde ia e qual era o caminho. Agora a gente não sabe mais, a gente tem que definir onde estamos, aonde queremos chegar, mas o caminho vai variando, vai ficando completamente... Pronto para o recalculando rota, né? Recalculando rota o tempo inteiro. E acho que a pandemia foi, no fundo, uma grande revisão de rota, né? Que vai provavelmente fazer com que a gente dê uma volta muito grande para chegar no nosso destino, que estava bem pertinho e que, de repente, tivemos que desviar por algum acidente de percurso. Não, e tem uma coisa muito engraçada, porque está todo mundo agora criando muito conteúdo assim, como é que vai ser o mundo pós-coronavírus, como é que vai ser o novo normal, mas eu digo assim, a gente tem dificuldade até de entender o que aconteceu e o que está acontecendo, como é que a gente vai conseguir traçar um panorama de futuro se a gente não conseguiu entender nem o que aconteceu, nem o que está acontecendo? É verdade. Você sabe que eu tenho lido muito, porque uma das grandes vantagens de ter ficado tanto tempo em casa é aumentar muito o índice de leitura, de análise, né? E fica claro para nós que muita gente acha que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente, que nada será como antes, e chamam isso de novo normal, não é? Então, dentro dessa visão, muita gente acha, por exemplo, que a videoconferência vai prevalecer sobre as reuniões, vamos dizer assim, presenciais, que o ensino à distância, o EAD, vai ser a nova forma de estudar e que as escolas vão perdendo sua importância no aspecto físico. Muita gente fala, não adianta abrir shopping porque vai ficar tudo vazio. Tem gente que fala que o homeworking vai crescer tanto que as empresas vão poder cortar o seu metro quadrado corporativo pela metade. Tem gente que fala que nós não vamos mais viajar com a mesma frequência que viajávamos antes, né? Outros afirmam que vai ser difícil voltar a fazer reservas em restaurante com a mesma assiduidade que fazíamos e que talvez a gente fique mais em casa tomando um vinho com os amigos ou pedindo comida no iFood. Há até quem sugira que nós vamos ficar mais cautelosos em relação à intimidade no sentido da paixão, do amor, principalmente vamos dizer assim, nas relações interpessoais, né? Tem gente ainda na área de academias que está preocupado porque muitos insistem que o exercício será cada vez mais individual, em casa, em vez de em grupo na academia, e assim vai. Então, muita gente acha muita coisa. E se você perguntar para mim a minha opinião, eu acho que tudo isso que eu falei
não é? Na verdade, tudo isso que eu descrevi, já eram tendências que vinham ocorrendo, ou seja, não há dúvida de que tudo isso, de alguma maneira, já vinha ocorrendo. As pessoas estavam fazendo cada vez mais compra online, cada vez mais estavam dotando a sua casa de áreas para ginástica e exercício, cada vez estávamos mais conscientes no deslocamento usando videoconferência. Só que o que aconteceu foi que foi acelerado. Então, os empolgados dizem, a gente viveu a transição, a transformação digital 10 anos em 3 meses. Vamos dizer assim, eu diria para você que sim, houve uma aceleração de algo que já vinha acontecendo, mas não é que nós somos ursos que hibernamos e quando saímos para a selva, saindo para fora da caverna, encontrar uma selva diferente. Não, a selva vai ser muito parecida com a anterior, pelo menos por enquanto. E por que eu digo isso? Porque é muito diferente quando você pensa em o que, vamos dizer assim, o que vai acontecer no mundo, é muito diferente você formar convicção e transformar comportamento. Sim. Nesse momento, quando as pessoas escrevem ou se expressam nas redes sociais, eles estão formando convicção. Eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que nunca mais eu farei aquilo. Mas daí a transformar comportamento, eu uso sempre o exemplo de síndrome do velório do amigo, né? Ou seja, você vai no velório de um amigo, encontra com outros amigos e fica lá conversando, fala, nossa, como a vida é curta, que bobagem que a gente faz trabalhar tanto, né? Nós deveríamos não ligar tanto para dinheiro, cuidar mais da saúde nossa, dar mais atenção para o filho, né? Sim. Fazer um sabático. 3 dias depois do enterro, está todo mundo trabalhando feito um louco. Por que isso acontece, né? Por causa disso, porque a convicção para ser formado é mais fácil do que transformar o comportamento. Essa é a razão. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitos estudos comportamentais que apontam que quando você força uma mudança no comportamento da pessoa, a mudança no pensamento acaba indo depois como um efeito consequente ali, né, dessa mudança. Isso. Eu diria que há uma retroalimentação. Não só a convicção altera um pouco o comportamento, quanto o próprio comportamento, mesmo que forçado, de alguma maneira altera a convicção. Mas o que eu sinto, e claro, como eu te falei, nenhuma certeza, né? O que eu sinto é que nós sairemos dessa pandemia com gente, ou com grande parte da população, com vontade de ir a um estádio de futebol, com vontade de jantar fora, com vontade de viajar, com vontade de fazer reuniões pessoais, e já um dando beijo no outro. Ou seja, eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Não acho que houve uma castigo também, né? Quando a gente fica de castigo muito tempo, quando tiram do castigo, a tendência é querer brincar mais ainda. Né? E, no fundo, analisa o que está acontecendo nos Estados Unidos, e com razão ou sem razão, milhões de pessoas na rua gritando e, portanto, jogando gotículas, espargindo gotículas no ar, sem parar, num período em que todo mundo deveria, teoricamente, estar em quarentena. Então, quando você vê isso, você vê que, no fundo, não que eu esteja menosprezando o que aconteceu e a importância de se lutar contra o racismo. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer isso. Mas ou era para se resguardar, e nós deveríamos fazer isso depois, ou não era para se resguardar, então vamos todo mundo para a rua, e ao invés de ficar milhões de pessoas na praça, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos levar o mundo adiante, né? Já que, provavelmente, no escritório eu tenho um potencial de contaminação muito menor do que naquele aglomerado de pessoas, cada um gritando e espargindo saliva ao seu redor. Mas provavelmente também, como as pessoas ficaram muito tempo isoladas... quase que um grito de liberdade. Isso. Aí rolou um estopim, aquele negócio, né? Estourou. Exato. Isso acontece, fenômenos sociais são incontroláveis. Não adianta a gente ditar regras e achar que todo mundo segue, né? E, às vezes, existe um negócio chamado dados relacionais não aparentes, que a gente estuda em estatística, ou correlações espúrias, que geram coisas inesperadas o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a tentativa de fazer uma revolta contra, por exemplo, Trump, pode levar o Trump à vitória. Porque as pessoas que não vão naquela aglomeração vão falar, os Estados Unidos precisa de ordem, nós precisamos de um presidente forte. Então, assim, a gente nunca sabe aquela frase que fala assim, aquilo deu nisso. Nunca é bem assim, entendeu? Aquilo, às vezes, não dá nisso, dá em outra coisa.
que é aquela coisa da pirâmide do Hegel, né? Da tese, antítese, síntese, né? É que isso você mesmo. chegar a um determinado ponto, você atira para lá, atira para cá, e batendo tudo, você acaba chegando aqui. E aí, na verdade, são várias pirâmides superpostas, assim, né? Então... É isso mesmo, É isso que em estatística a gente chama de correlações espúrias ou dados relacionais não aparentes, quer dizer, coisas que acontecem e que, na verdade, geram outro negócio que você não sabe por quê. Um dado interessante de correlação espúria é dizer o seguinte: quanto mais aumenta o consumo de sorvete percentualmente, mais aumenta o volume de ataque de tubarão. Aí você fala assim, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Na verdade, não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu tomando sorvete fico mais gostoso para o tubarão saborear, não é isso, não. Acontece que, normalmente, quando a temperatura aumenta, as pessoas tomam mais sorvete, entram mais na água e daí tem mais ataque de tubarão. Então, esse é um exemplo de alguma coisa que a gente não imagina que tenha correlação, mas que tem uma correlação absoluta, movido por uma terceira força, que é a força da temperatura, entendeu? Me lembrei bem do Freakonomics. O Freakonomics também ficou muito famoso, né? O livro. Nossa, dessas analogias, assim. Depois eles lançaram outro, né? Tem vários outros, e tem coisas que são muito interessantes, que tem correlações com absoluta coincidência e que não tem nada uma coisa com a outra, vamos dizer assim. Sim. Quando aumenta o volume de margarina, aumenta mais a audiência dos filmes do Nicolas Cage. Você fala, é uma correlação de 99,8%. Ninguém sabe a razão, mas acontece. Não, isso aí me lembrou muito também... me confundi aqui agora, esqueci o que eu ia falar. Me empolguei. Mas me perdi aqui. Não, lembrei daquele livro, Como Mentir com Estatísticas. Aliás, não é só com estatística. Você hoje, usando de estatística e um pouco de dialética, é capaz de falar uma grande mentira dizendo só verdades. Sim. Né? Isso já foi, inclusive, slogan da Folha de São Paulo, há muitos anos atrás, numa campanha, não é? Onde realmente... Do Hitler, mostrando... Isso, exato. Essa campanha foi uma das mais geniais, assim, que eu já vi. Foi do Washington, exato. E mais do que uma grande campanha, uma grande verdade, não é? Hoje a gente vê que é possível encontrarmos pessoas falando a mesma coisa e tirando conclusões diametralmente opostas sobre o mesmo fato, não é? Ou seja, nós vivíamos num planeta onde contra fatos não havia argumentos. Agora, contra argumentos não há fatos. O que importa é o argumento, entendeu? Então, é muito difícil de separar o que são fatos e o que são argumentos, né? Ainda mais agora com essa... Tudo agora é narrativa, né? Uma palavra que tudo é narrativa, tudo é subjetividade, exatamente. A narrativa tá mandando no pedaço. E claro que tudo isto foi gerado, de certa forma, pelo mundo pós-digital. Ou seja, no fundo, é muito interessante você ver, Duda, como a internet não cumpriu sua promessa original, não é? A internet nasceu para ser uma praça onde as pessoas se encontravam, se entendiam, né? Ficavam cada vez mais próximas umas das outras. Mas aí surge a figura do algoritmo, que vai em busca do engajamento, e já que o engajamento é dado pelo viés cognitivo de confirmação, eu quero só seguir quem concorda comigo, eu quero só ouvir o que eu gosto, eu quero só ler o que eu quero, o que eu tenho interesse. Isso gerou um divisionismo e um tribalismo na sociedade, que a promessa inicial da internet está seguindo no caminho contrário, de uma coisa muito mais sectária e segregada do que deveria ser. E no plano do comércio, da indústria, a promessa comercial era assim: não precisamos mais de intermediários, agora a indústria vai falar direto com quem compra, não é? E dentro desta visão, né, o comércio não precisa mais usar a mídia, porque pode falar direto com seus clientes. O que aconteceu? Criou-se a nova figura agora do marketplace, onde aquela pessoa que tem uma lojinha não consegue sobreviver e é obrigado a
entre aspas, se colocar dentro de um marketplace que vira um intermediário, que este sim fala com o cliente final e fica com todos os dados do cliente final. E depois ele usa o delivery do iFood ou de qualquer outra empresa de logística que também fica com os dados do cliente dele, muito mais do que ele mesmo. Então, se havia antes um processo de integração social e desintermediação comercial, o resultado hoje é quase que o inverso disso. E o que virá disso, ninguém pode saber ainda ao certo, né? Pois é. E quando você falou da parte dos algoritmos que vão nichando naturalmente as coisas, também tem as pessoas que se especializam em crack, né, o algoritmo, em quebrar o algoritmo e usar o algoritmo a seu favor. Isso as agências de publicidade, os marqueteiros de campanha, todo mundo ali. Bom, de certa forma, o marketing tinha como função gerar engajamento, atrair pessoas e etc. O problema todo, você sabe que eu sou uma pessoa liberal, democrata e capitalista, na minha, vamos dizer assim, na minha crença, tá certo? E acho que você também. E dentro desta visão, eu tenho para mim que a democracia e o capitalismo são, sem dúvida, apesar de todos os seus defeitos, a melhor forma de você gerir um país e etc. Essa é a minha crença. No entanto, eu sou obrigado a admitir que nós temos dentro do capitalismo e da democracia um germe que precisa se tomar muito cuidado. E por que eu digo isso? Porque no capitalismo e na democracia existe uma necessidade básica, agradar a todo mundo. Porque se você não agradar a todo mundo, as pessoas não compram o seu produto e nem votam em você. Então essa tentativa de agradar a todo mundo e de falar para as pessoas apenas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, né, gera, tanto na área política quanto na área do marketing, né, uma certa falsidade travestida de politicamente correta, sim, o que traz uma sociedade fingida. Infantiliza as discussões também. Infantiliza muito as discussões. Então, nós temos sim que resolver esta dificuldade, eu não diria um problema, esse desafio do capitalismo e da democracia, que é não teremos daqui para frente mais estadistas se não entendermos que um mal menor tem que se subordinar a um mal maior. Se nós não entendermos isto, tomaremos atitudes tresloucadas e politicamente corretas, como estamos tomando hoje, aonde, na minha opinião, o Covid-19 deveria se chamar Covid-22, porque está todo mundo tomando decisões baseadas em 2022 e não em 2020. Certo? Esse é um problema. E por quê? Porque esse é o coração da democracia. E os algoritmos buscam o quê? Engajamento. Agradar você. Então, se você der um like num cantor sertanejo, vai despejar no seu timeline música sertaneja. Sim. Né? E jamais você terá a chance de tropeçar em música erudita. Porque cada vez mais vai nichando dentro daquilo que você preso gosta. ali dentro, né? Isso. E essa, vamos dizer assim, essa inviabilidade de se defrontar com o contraditório faz com que a sociedade como um todo seja desprovida de bom senso e de critério. E aí, isso é um pulo para o crescimento dos populistas ou dos ditadores disfarçados de democratas, entendeu? Esse é o perigo, né? E você enxerga um movimento contrário a esse universo dos algoritmos? Por exemplo, aqui no Brasil, tem a Hotmart. A Hotmart criou uma rede social, a Sparkle, a Hotmart, o Sparkle. Certo. O Sparkle é uma rede social onde não tem algoritmo, é simplesmente a linha do tempo. Se você segue uma determinada pessoa, digamos que eu sigo o Walter, se o Walter postou, o que você postar, eu vou ver na linha do tempo. Então, não tem nenhum algoritmo intermediando a... Certo, só que aí como as pessoas gostam apenas... Vamos dizer assim, quantas vezes eu dei opiniões diferentes da expectativa das pessoas e eles simplesmente cancelaram a mim? Ou seja, então, vamos dizer assim, quando eu era pequeno, eu me sentava na frente da televisão, domingo de manhã, era a única televisão da casa, meu pai queria assistir música clássica, né? Chamava Concertos para a Juventude. E o que eu podia fazer? Tinha que assistir
Assistia música clássica, não gostava, mas acabei conhecendo, entendendo, gostando, e hoje sou assinante da OSESP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Então, eu aprendi algo que eu não aprenderia se dependesse de mim, mas por quê? Eu estava na era da mídia de massa, da mídia convergente, eu era obrigado a ver isso. Eu me lembro que quando jovem eu tinha um viés mais à esquerda. Meu pai assistia um programa fim de noite chamado Pinga Fogo, onde pessoas de esquerda e direita iam lá discutir, debater. E nesses debates eu ouvia o contraditório da direita e até falava, pô, até que esse cara tem razão nesse ponto. Até que esse é um ângulo que eu não tinha percebido ou intuído, né? Eu me lembro que eu assistia, meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino, eu era corintiano. E às vezes eu assistia jogo do Palmeiras e São Paulo e passei a admirar o futebol pelo esporte em si, e não porque era torcedor. Então, isso forçava as pessoas a ver o que não queriam, mas que não necessariamente, né, não iriam querer. Por quê? Porque não necessariamente para as pessoas em geral, você tem que dar a elas apenas o que elas gostam ou querem, sim o que elas precisam e acharão interessante se forem defrontados com aquilo. Não, eu estou vivendo isso no dia a dia, ainda mais agora na quarentena, mais do que nunca, educando a minha filha de 1 ano e meio. Pronto. Porque se eu deixar a menininha de 1 ano e meio decidir que ela vai fazer só o que ela tem vontade, Pronto. só que o não, ele é uma coisa que agrega muito valor no futuro, no longo, no médio, longo prazo para minha filha, mas que me traz uma sensação muito desagradável no curto prazo, né? Porque quando eu digo não para minha filha, ela automaticamente fica emburra, olha para mim emburrada e vai pedir ajuda da mamãe. Mamãe, papai me disse não, tipo, indignada comigo. Mas se eu não fizer isso agora, no curto prazo, eu sei que ela, no médio e longo prazo, vai ter consequências muito negativas, né? Educar é restringir. E tem mais. Se você não desse limites a ela, ela seria uma pessoa infeliz. Pois é. Entendeu? A liberdade total é o maior sofrimento humano, é o volume, a multiplicidade de opções. Nós estamos entrando numa era onde está todo mundo tendo burnout, crise, ansiedade, depressão, pelo volume de opções que a gente passou a ter na vida sobre tudo o que nos cerca. Então, como ela não se limitou, ela não criou uma estrutura, né, baseada nas limitações do passado, ela não sabe quem ela é e o que ela quer, então, com esse excesso de possibilidade, ela fica perdida, né, porque não tem uma estrutura Você central. precisa, de alguma forma, criar parâmetros, né, para que ela navegue dentro daqueles parâmetros, até que ela tenha consciência suficiente para tomar suas próprias decisões, que aí sim deverão ser respeitadas. Né? Pois é. Uma coisa que eu fico pensando é que eu gosto de criar coisas, mesmo que coisas que possam nunca dar em nada, assim, mas aí um dia eu criei uma coisa que eu chamei de meu algoritmo. Seria um algoritmo meu, onde eu pudesse fazer tipo um filtro, sabe o filtro de busca no Google, no Mercado Livre, na Amazon? Sim. Você coloca ali a relevância, você quer uma cafeteira de uma determinada marca, de uma determinada faixa de preço, papapá. O nosso cérebro também tem um algoritmo que descarta, por exemplo, não adianta, pode estar, você está assistindo a TV aberta e entra uma interrupção comercial. O seu cérebro ele ignora solenemente ali uma propaganda caríssima, né, que uma empresa pagou para a Rede Globo veicular, o cérebro simplesmente descarta. Mas no caso do feed da rede social, de todos esses algoritmos que a gente é forçado a mexer, será que daria para a gente criar um produto ou serviço que desse o poder para o espectador dele montar um algoritmo de acordo com o que ele quer para ele e esse algoritmo filtrasse os outros algoritmos dos outros? É muito interessante sua pergunta, porque se por um lado o meu algoritmo, que você chama, é um conceito muito interessante, né? Mas é assim, o meu algoritmo teria que ter consciência, coisa que teoricamente nós temos, para julgar não o que você quer, mas o que é bom para você. Tá certo? A gente teria que ter essa consciência. E o problema é que o cérebro humano foi formado a partir de vieses cognitivos que ajudaram o ser humano a chegar até aqui. Então, são esses vieses cognitivos que foram criados há milhões de anos atrás, no nosso cérebro, no tempo das cavernas, né? E que deram a capacidade do homem de continuar existindo até os tempos atuais. Por quê? Porque o cérebro humano tinha uma dificuldade muito grande de consumir muita energia do corpo.
E até que a gente passou a cozinhar o alimento, muito da energia do corpo ia na digestão. Sim. Então, nós precisávamos economizar energia. Essa era a função do cérebro. E para isso ele criou vieses cognitivos que transformavam a decisão em algo muito mais rápido e simples. Sim. Então, são 180 vieses cognitivos que assolam o nosso cérebro e que quando você começa a estudar, você vê, nossa, então é por isso que eu faço isso e não sabia por quê. Um deles, por exemplo, é o viés da confirmação. Ou seja, o cérebro tende a focar na informação que confirma suas crenças ou opiniões consolidadas. Sim. Ou seja, é a tendência que o cérebro humano tem de lembrar, de interpretar ou buscar informação que ratifique uma ideia que eu já tenho dentro de mim. Então, no fundo, o que esse viés faz? Faz com que toda informação ambígua se torne confirmatória. Então, se duas pessoas estiverem com 6 no meio, para um é 6, para o outro é 9. Né? Se eu fizesse uma figura, tá certo? E eles vão se matar para confirmar para o outro que é 6, mas o outro está vendo 9. Então, no fundo, quando a gente fala de viés de confirmação, ele está o tempo inteiro entre nós. Um machista, uma mulher fecha o carro dele sem querer, ele fala, só podia ser mulher. Uma mulher está andando na rua e um cara subia e fala assim, coisa de homem. Ou seja, tudo que a gente tem dos nossos preconceitos, eles existem para reforçar nosso viés confirmativo ou viés da confirmação, entendeu? Então, no fundo... Um filtro de enxergar o mundo. Né? Você é o filtro de enxergar o mundo. Se fosse só este, ainda estava bom, entendeu? O problema é que existem muitos outros vieses, muitos outros, de confirmação, que fazem com que a nossa vida fique muito difícil de ser, vamos dizer assim, julgada, não é? Então, vamos dizer assim, alguns vieses, o viés do sentimento reverso, tem o viés da falácia do apostador. Nós temos absoluta certeza numa roleta que se caiu 10 vezes no preto, a chance de dar vermelho é maior. Por mais que estatisticamente isso seja comprovado que não é, tá certo? A gente continua com essa sensação que fato passado altera a probabilidade de fato futuro, o que é uma aberração estatística. Mas a gente tem essa crença e você vai num cassino e vê que todo mundo começa a apostar o dobro, o triplo, só porque tem uma sequência de vermelho ou de preto. Se caiu um avião ontem aqui, nós achamos que a chance de cair um hoje é menor. Não é menor, é a mesma chance. É aquela falácia do raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Exato, é bobagem. Estatisticamente é desprezível qualquer diferença. Então, esse é um outro viés. Depois tem um viés de racionalização de compra, que o marketing usa sem parar. Então, o que é o viés de racionalização de compra? É você comprar um negócio por impulso, depois ficar justificando mentalmente por que você comprou. Exato. Uma vez a minha mãe chegou em casa, eu era jovem ainda, chegou para o meu pai e falou, olha o que eu trouxe para você. O que era? Era um chapéu de apicultor. Aí meu pai falou, agora, nesse tempo de pandemia, até que é útil. Exato. Aí ela falou assim, não, achei ótimo, porque para você pescar, imagina, não vai nenhum inseto em você. Meu pai nunca pescou. Ela comprou porque achou barato. E depois veio da Sears, da loja Sears até a minha casa, buscando a confirmação da sua tese por que comprou. Depois tem outro viés cognitivo, que é o viés da ancoragem, que nós precisamos de alguma âncora para, em torno dela, trabalhar. Então é assim, você põe 2 bolsas em vitrines diferentes da loja. Numa você põe preço 200. Na outra você põe, só hoje, de 500 por 250, vende o dobro por 250 do que aquela de 200. Tá certo? Então, a lagosta no cardápio, né? Tem um prato que é sempre um prato muito mais caro que os outros, para você pagar R$90 num robalo e achar que tá barato, porque a lagosta... Exato. Então, o que são... A gente deu alguns exemplos que, no fundo, todos esses exemplos são, no fundo, vieses cognitivos que acontecem o tempo inteiro. Você tem o chamado viés da observação seletiva.
Você começa a correr um dia na rua e vê que tem um monte de gente correndo. Acho que o mundo inteiro está correndo. Porque as pessoas estão correndo no mesmo volume de antes. Mas você passa a observar. Você compra um carro e começa a ver muito mais daquele carro na estrada. Tá certo? Então, você falou, sabe quando eu tive esse estalo dessa que você acabou de falar, do carro, da corrida? Eu fazia caça submarina quando eu era criança, pré-adolescente e tal. Aí, a partir do momento que eu via o primeiro peixe, o primeiro indivíduo daquela espécie, eu vi um baiacu pela primeira vez. O baiacu é aquele peixe que infla com o vento, que fica assim, né? Aí, a partir do momento que eu vi o primeiro baiacu, eu passava a ver baiacu sempre. Mas aquele baiacu sempre estava lá, eu que nunca vi, porque eu ainda não tinha visão. Isso chama-se viés da visualização seletiva. E assim vai, quer dizer, nós podemos passar a noite aqui falando sobre todos os vieses cognitivos. Então, por isso, respondendo ao seu questionamento, por isso o algoritmo é difícil, porque ele é contaminado por uma infinidade de vieses cognitivos, não é? E nós precisaríamos criar o que a gente chama de uma imunização cognitiva que permitisse a gente julgar e termos critérios mais isentos que não fossem afetados por esses vieses cognitivos. Sim. Eu diria mais, essa história do algoritmo era mais assim, eu não gosto de funk, aí todo post que toca funk, ou corta o som e deixa sem som, ou simplesmente não passa... Então, mas isso, de certa maneira, já é assim. Isso o algoritmo já faz, porque ele vai conhecendo você. Pelos likes que eu dou, pelo tempo que eu paro em determinado post, pela matéria que eu abro e por onde eu clico, o Facebook, os algoritmos do Facebook vão vendo. Ele gosta muito mais deste assunto do que daquele. Ele é contra o Trump ou contra a Hillary. Ele gosta mais de carnaval e pagode do que de música clássica. E aí ele vai fazendo o algoritmo seu. Fica como se fosse... O problema é que aí entra o interesse da plataforma. Por exemplo... Mas mesmo que a plataforma fosse isenta, porque ela quer fazer isso para faturar, ela quer o seu engajamento, mas mesmo que ela fosse isenta, ela estaria condenando você a um fechamento mental. Sim. Eu confesso a você, Duda, que faço um exercício, da mesma forma que eu levanto e digo, puta, tem que fazer ginástica, desço até a academia, fico caminhando naquela esteira feito um hamster, tá certo? Mesmo a gente faz isso no plano físico, tá certo? Não fazemos isso no plano mental e temos que fazer. Eu tenho procurado assistir programas que eu acho um horror, mas eu assisto para me irritar e fazer e formar juízo de valor. Sim. Porque são as pessoas que dão audiência para aquele programa que vão votar no fim do ano. Eu tenho que entender a sociedade onde eu vivo. Sim. Eu tenho que ler coisas que eu normalmente não leria. Eu tenho que me irritar com programas que eu não assistiria. Tem filmes que eu não gosto, mas eu me obrigo a assistir porque eles são importantes ou relevantes. Tem tipos de música que eu não gosto, mas eu vou ouvir para entender como uma pessoa pode gostar daquilo. E ao fazer isso... Empatia, né? Porque você Exato. O Sun Tzu tem uma frase muito boa daquele Arte da Guerra, do conheça teu inimigo como a ti mesmo, né? Exato. A capacidade de empatia é uma das coisas mais importantes para uma pessoa entender que na vida é melhor ser feliz que ter razão. Então, isso é importante. Porém, no plano corporativo, o excesso de empatia gera um outro viés, que é o viés intergrupal. E esse viés cognitivo é gravíssimo, porque tem um caso muito antigo que se chama Viajar para Abilene. É um case de administração. Isso é o seguinte, um sábado à tarde na cidade, num rancho próximo a Abilene, estão o sogro, a sogra, a filha do sogro e da sogra e o genro. E os quatro no terraço, um calor de 40 graus, eles tomando limonada e jogando lá um jogo desses de cartão. E aí o genro fala, pô, nós estamos aqui sem fazer nada, pensa, a gente até que podia ir até a Abilene, não é? Dar uma passeada e tomar alguma coisa, comer lá no restaurante. Aí o sogro falou, tá vendo só, minha filha casou bem por isso, olha aí. Olha que boa ideia, em vez de ficar aqui fazendo nada, vamos para lá. E a sogra falou assim, nossa, que delícia, vou me arrumar, que maravilha passear.
E a menina falou assim, tá vendo só? Escolhi bem meu marido. E os 4 felizes foram para Abilene. Aí, o que acontece na estrada é um horror, fura o pneu, encrenca o carro. Chegaram lá, o lugar estava fechado, o que eles iam visitar, a comida estava ruim no restaurante. 10 da noite estão os 4 de volta naquele terraço. E o genro fala assim, puta, que desastre ter ido para Abilene. Não, o sogro falou assim, eu também não queria ir para Abilene, mas como vocês demonstraram que queriam, aí a sogra também e a mulher também. Ou seja, ninguém queria ir para Abilene e todo mundo foi para Abilene por excesso de empatia, por pensar ou imaginar que o outro gostaria de ir. Eu vou fazer esse sacrifício pessoal, mas é para todo mundo que está querendo ir, eu não vou ser. Exato, então eu vou dar ênfase, eu vou dar incentivo. Então, isso nas empresas a gente chama viagem para Abilene, porque tem muita empresa que já virou uma agência de turismo, de tanta gente que fala o que o outro quer ouvir, sem ter a crença daquilo. Isso gera grandes equívocos administrativos em função da viagem para Abilene. Tem uma teoria sua que é muito legal, que você separa em 3 tipos de pessoa, né? São os times, em 3 times, né? O time dos divergentes, o time dos complacentes e o time dos displicentes. Você sabe que é interessante, né? Assim, primeiro, eu entendo, Duda, que pessoas não mudam. Isso é um dado importante, é uma premissa básica. Mas que é possível a gente encontrar um outro endereço dentro da gente. Então, eu não acho que eu mude, mas eu acho que eu tenho nuances. Então, a cultura de uma organização é fundamental para transformar complacentes em divergentes ou para levar divergentes a complacentes ou até a displicentes. Tem aquela história, a ocasião faz o ladrão. Isso, né? Cultura organizacional tem muito disso. Então, num ambiente onde a meritocracia prevalece, eu vou tirar o melhor esforço da maioria, levando pessoas complacentes para divergentes, pessoas displicentes para complacentes, eu subo a barra da cultura como um todo. Se, no entanto, a empresa tem vieses de qualquer natureza que transformam a atitude das pessoas numa atitude passiva, fatalmente aquela pessoa que se esforçava deixa de se esforçar ou sai. Naturalmente, ou ela, vamos dizer assim, aceita a cultura ou é expulsa daquela cultura. E com isso nós temos uma empresa sem nenhum futuro. Nós estamos num momento do mundo, nessa passagem de era, que a gente fala às vezes de indústria 4.0, algoritmo, inteligência, não é nada disso. O que está acontecendo é que nós estamos saindo de um momento do mundo que o Nietzsche chama de um momento com predominância da moral escrava para um momento do mundo com predominância da moral aristocrata. E o que faz com que, se a gente hoje tem, por lei, 2 pessoas no telemarketing, uma ao lado da outra, uma trabalha com ânimo, motivação, vai em busca da solução do problema, atende com simpatia os clientes, e a pessoa ao lado dele não gosta de atender, demora para atender, não resolve o problema, posterga tudo, e os 2, por lei, têm que ganhar igual. Você está criando uma cultura de displicente ou complacente. Sim. Se você mudar e puder remunerar, entenda remunerar com promoção, com salário, com bônus, ou até com atenção, não importa. A remuneração tem muitos exemplos diferentes, né? Fatalmente, você vai fazer com que o displicente comece a se esforçar mais, porque vai ganhar alguma coisa a mais com isso. Então, infelizmente, as leis trabalhistas... O funcionário do mês é um pouco isso, né? Mesmo que o funcionário... Isso, é um exemplo singelo desse assunto, de você criar incentivos, exatamente. E, infelizmente, toda a legislação trabalhista obriga as pessoas a ganhar igual. Então, essa ideia de que mulher tem que ganhar igual a homem, não tem que ganhar igual, pode ganhar o dobro, ou metade, depende da mulher e do homem. Sim. E hoje nós temos, o mundo digital permite que eu tenha métricas de mensuração de desempenho que eu possa remunerar desigualmente pessoas desiguais, favorecendo a meritocracia. Isso eu acho que é muito importante, e nesse momento do mundo nós não sairemos do atoleiro em que a pandemia nos colocou, se não tivermos uma visão de moral aristocrata e não de moral escrava. Eu queria te fazer uma pergunta, porque no teatro tem a teoria das máscaras. E aí também tem a teoria das personas, que eu acho que tem a ver... Eu não sei se é Jung, eu posso estar viajando aqui,
Mas seria a teoria das máscaras sociais. Seria, então, eu como pai, eu coloco a minha máscara de pai e interajo com a minha filha. Eu como filho, eu já tiro a máscara de pai, coloco a máscara de filho e acabo tendo uma outra postura. Quando você vai, sei lá, quando eu vou encontrar com meus amigos do Rio de Janeiro, meu sotaque fica diferente, eu falo mais palavrão, eu sou mais agressivo no jeito de brincar e de fazer as coisas. Quando eu estou aqui numa live pública, eu sou uma outra pessoa. Cada pessoa acaba vestindo várias máscaras sociais, e seriam também várias personas. Cada pessoa exerceria uma função social. Você acha que a pessoa pode ser aristocrata em uma determinada função ou máscara, e pode ser escrava numa outra? Você acha não, acho que não, vou te dizer por quê. Porque quando você trata de moral aristocrata ou moral escrava, você trata muito mais da essência, é um processo alquímico e não apenas químico das relações. Ou seja, uma pessoa de moral aristocrata é uma pessoa com ênfase endógena. Ele introjeta os problemas e os desafios e diz, deixa comigo. Uma pessoa de moral escrava é uma pessoa exógena, é uma pessoa que projeta os problemas ou os desafios e pergunta quem vai fazer. Tá? Então, vamos dizer assim, a crença em relação ao seu papel no mundo é distinto de um e de outro. O de moral aristocrata fala, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. A moral escrava fala, o sucesso é meu direito, alguém vai me dar esse sucesso. E o fracasso é minha sina, deu azar. Então, como se trata de algo de crença muito profunda, eu não posso ser um pai de moral aristocrata e um filho de moral escravo. Não. Porque eu, como indivíduo, tenho uma tendência a um lado ou ao outro. Agora, eu posso, sim, estar mais submisso ou tímido, né, num ambiente e ser completamente exuberante em outro ambiente. Isto acontece. Mas aí não mudou a sua essência, mudou o seu comportamento social, as pressões psicológicas que a cultura do local exerce sobre você, né? Um certo complexo de inferioridade ou superioridade movido por traumas que você teve. Aí pode ser um monte de outras coisas, mas seguramente a moral aristocrata ou a moral escrava, ela está na essência humana. Pessoas que entendem que eu não espero nada do futuro, eu vou fazer o futuro. Eu sou o dono do meu destino. Essas são as pessoas de moral aristocrata. As de moral escrava são as pessoas que falam, eu não estudei inglês porque a empresa não pagou. Ou eu não... estudei, não tive mau inglês no colégio, exatamente. Então, eu conheço muito e consigo distinguir bem essas duas pessoas. No primeiro minuto, quando eu encontro com alguma delas, papo de entrevista de emprego, às vezes, ou mesmo de conversa, né? Você chega com uma pessoa e fala assim, fulano, você está atrasado para a reunião, né? Alguém de moral aristocrata fala, é verdade, peço desculpa, me atrasei mesmo. O de moral escrava fala, foi o ônibus. Ou seja, nunca é ele quem fez alguma coisa ou que é culpado de alguma coisa. E isso está tão dentro da pessoa que ela responde sem pensar, faz parte da natureza dela. Claro que isso é um pouco hereditário, um pouco cultura, um pouco incentivo social para você ser assim. Então, é evidente que uma pessoa que tem o salário de funcionário público e que ganha aumento por quinquênio, etc., você está gerando nela uma tendência à moral escrava. E, portanto, uma pessoa que tem moral escrava vai se sentir melhor e mais adequada. Não é? Num ambiente extremamente competitivo como a Ambev, a cultura Ambev que a gente fala tanto, não é? Provavelmente a moral aristocrata prevaleça e, ao prevalecer, você terá um ambiente inóspito para quem tem moral escrava. Então, é um misto de cultura, de nascença, etc. Agora, o Brasil tem, vamos dizer assim, antropologicamente, em termos de formação étnica, cultural, uma tendência moral escrava. A depender do governo, a esperar que alguém resolva, a reclamar, vamos dizer assim, alguém precisa limpar isso aqui, como alguém, se está aqui, limpa, né? Ali do lado, né? Se você baixar, pegar e jogar no lixo. Exato, mas as pessoas... Por que disso, né? Porque nós somos formados etnicamente por 3 culturas. A cultura do índio, ou do indígena, que esperava da natureza, a cultura dos negros, que esperava do divino, do transcendente, e a cultura dos portugueses, que esperava da corte.
né? Que alguém fizesse alguma coisa na corte. Então, esse cadinho cultural gerou uma população que, em termos genéricos, claro que há enormes exceções, tem uma tendência um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos empreendedora e um pouco mais, vamos dizer assim, dependente. Aí você me pergunta, mas por que a gente tem tanto empreendedor no Brasil? Muito mais por não conseguir emprego do que por uma essência aristocrata. Não, e tem a teoria do Taleb, do antifrágil, né? O Brasil é o país do... Acho que o Taleb ia sair daqui... É verdade. Chocado, né? Porque aqui é o antifrágil no último nível, né? Porque... Aliás, interessante, o Taleb foi essa pessoa que criou o conceito do cisne negro, que nos trouxe o conceito do cisne negro, de que não necessariamente porque não ocorreu antes, não posso ocorrer agora. E essa quarentena foi um exemplo típico de um grande cisne negro que começou a navegar nas nossas águas aqui de maneira inesperada, né? Pois é. E tem um outro livro que eu queria comentar contigo, que é o Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, da Susan Cain. É o Poder dos Quietos, em português. E certo. Aí ela coloca muito essa divisão assim, dos temperamentos do introvertido e do extrovertido. Ela pega as teorias do Jung e dá uma adaptada assim, pro o Jung foi, vamos dizer assim, prato cheio, né? Para todo mundo que mexe com comportamento humano, com publicidade, etc. A gente estudou muito arquétipos mitológicos, né? E como os arquétipos mitológicos estão por trás de marcas, e como marcas se posicionam às vezes como Joker, às vezes como Maiden, às vezes como mentores e assim por diante. Então, o Jung, ou toda essa visão junguiana da realidade, trouxe essa capacidade que todo mundo acha que é importante de segmentar, de criar castas e estamentos em cima deles, poder trabalhar, né? E eu acredito que talvez, vamos dizer assim, hoje em dia a gente pega, por exemplo, na área, a gente fala assim, os millennials, a geração X, né? A geração Z, né? Os baby boomers. E a gente está vendo agora o crescimento de uma nova sociedade que está baseada nos perennials, e não mais nem nos millennials, nem na geração X. São pessoas que se relacionam com qualquer idade, que se relacionam muito mais por identidade do que por idade, né? Indo contra toda a teoria da lógica de que cada geração tem um comportamento. Mulheres de 20 anos hoje se vestem como mulheres de 45 ou 50 e vice-versa. Pessoas jogam game entre 18 e 60 anos e se tornam amigos, não é? Então a gente vê que é uma sociedade muito mais aberta, muito mais múltipla, onde o círculo de latência está mais, vamos dizer assim, a gente chama isso complacente, e, portanto, uma mudança que coloca em xeque muitas teorias, inclusive algumas teorias junguianas que davam como horóscopo psicológico, se você é touro, então você é assim, ou se você, né? Essa divisão que foi muito boa em termos didáticos para nós, agora começa, no mínimo, a ser revista, eu não diria desmentida, nada disso, porque quem sou eu para desmentir Jung, mas no mínimo para ser revisado nas suas crenças tão firmes. Como eu falei, nós estamos numa era onde os sábios e os estudiosos estão cada vez com mais dúvida em função do volume de informação, e os idiotas cada vez mais com certezas absolutas, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a capacidade que a gente tem de ser levado às nossas crenças e certezas é algo espantoso. A gente forma jurisprudência sobre um assunto lendo manchete de jornal. Nós viramos scanners humanos. A gente passa uma vista de olhos e já sai falando como se fosse especialista naquele assunto. Então, realmente, isso é preocupante para a sociedade, porque essa indigência cognitiva crescente que nós estamos vendo pode trazer problemas muito grandes lá na frente para a sociedade como um todo. E você acha que uma pessoa, ela pode, a partir do momento que ela... Rola uma transição, assim, o baby boomer ou a geração X, a geração Y, ela vai fazendo uma transição e se torna um tipo de perennial? Ou como é que ela... Ou não, ela pode migrar? Entendi a pergunta, e é uma pergunta interessante. Não é que de repente, não é, alguém que era baby boomer vira perennial, ou alguém que era, sei lá, vamos dizer assim, geração X
de repente vira milênio. Não, primeiro é o seguinte, não há essa divisão tão estanque, nunca houve, tá certo? No fundo você tinha assim, um grupo de 60 anos até 70, 50, que eram os baby boomers, depois você tinha uma geração que ia aí dos 38 aos 58, que era a geração X, depois você tinha uma geração que era de 18 até 38, que eram os millennials, e depois tem os abaixo de 18, que era a geração Z. Mas, no fundo, você tem pessoas de 18 que têm uma capacidade de entender o mundo de uma geração X. E tem pessoas da geração X que, na verdade, se comportam e têm crenças e valores de um millennial, não é? Então, parece que a Sabrina sempre fala para mim, você parece um velho. Pronto, é isso. Ao mesmo tempo, eu me considero um perennial. Eu me considero... um moleque no bom sentido, exato, um menino, exato. Então, por isso que eu disse, por isso que é ruim a gente teorizar de maneira tão estanque, com castas e estamentos, assim, também é um millennial, isso é viés cognitivo. Porque não é porque eu tenho 22 anos que eu sou um millennial na minha essência, tá certo? Assim como também não é porque eu tenho 45 que eu sou uma geração X, eu já posso ter uma maturidade de um baby boomer. E tem um monte de baby boomer completamente ainda imaturo que poderia ser considerado millennial. Então, em vez disto, o que se analisou foi que existe, entre todas essas diferentes idades, um grupo de pessoas que se relaciona por identidade e não por idade. Pessoas que se sentem parte de um grande conglomerado de pessoas que partilham dos mesmos ideais, das mesmas causas, que gostam de marcas com propósito, que adotam tecnologia precocemente, que leem mais do que a média da população, que assistem mais série do que programas de auditório, e assim por diante. Nós fizemos uma pesquisa muito grande que dava claramente o que fazia cada uma dessas pessoas. E, no fundo, né, o que é um dado importante? Claro que essa visão é uma visão que busca, no fundo, como profissional de marketing, entender o que move a cabeça dessas pessoas em relação ao consumo. Então, vamos chamar assim, os perennials são pessoas que dão muito mais importância à marca de comida do que à marca de roupa. Mas você fala assim, por quê? Porque eles estão mais preocupados com o que eles consomem, a qualidade do que eles consomem, do que a visão que eles projetam para os outros. São mais inner-directed do que outer-directed, entendeu? Então, você começa a estudar isso no fundo para entender que tipo de mensagem você manda, que tipo de algoritmo você cria. É para isso que existe essa análise. Mas cada vez mais a gente entende que, no fundo, a globalização de um lado, o acesso à informação do outro, né, trouxe uma geração que não é mais geracional por idade. Trouxe um novo tipo de habitante no mundo, que no Brasil significa 17% da população, mas que em potencial de consumo, de purchasing power, de capacidade de compra, é 34%, e é o triplo do seu volume em matéria de capacidade de sugestão de outras pessoas ou de influência. Engajamento, né? Exato, engajamento. Então, são pessoas que claramente, vamos dizer assim, são importantes para o marketing, vamos dizer assim, né? Não só porque 17% já é um volume grande, não só porque 34% das compras estão sendo feitas por eles, mas principalmente pela capacidade de influenciar próximas gerações. Então, os millennials foram muito influenciadores das gerações recentemente, porque eles foram os primeiros a abraçar a tecnologia. E como a tecnologia tomou conta do mundo, eles eram os nossos guias turísticos desse novo mundo. Agora já está todo mundo dentro da tecnologia. A tecnologia já virou commodity. Então, surgiu novos guias turísticos que estão em busca de propósito, busca da essência, busca da qualidade de vida, busca de um planeta melhor. Esse grupo é que a gente chama de perennial e que pode ter 18 ou 58 anos. Eu nunca tinha ouvido essa teoria. A primeira vez que eu ouvi foi numa palestra sua e eu me identifiquei muito na hora e eu nunca esqueci isso. Eu levei esse conceito para várias outras áreas aqui da minha vida. Assim, eu acho muito interessante essa história. Tem que ser mais difundido, porque quase ninguém que eu vou falar desse assunto já ouviu falar dessa... É verdade, ainda é um assunto pouco difundido. Foi cunhado esse termo perennial por uma escritora americana
eu não me lembro o nome dela agora, mas no fundo ela definia a perennial como aquela pessoa velha que nunca está velha, que está sempre, vamos dizer assim, atual, né? E reciclando. E o que a gente fez foi, de alguma forma, pegar esse conceito na sua base teórica e expandi-lo. E fizemos uma grande pesquisa e analisamos e etc. Eu acho que você tem razão, acho que ainda é um assunto pouco difundido e muito relevante, porque no momento do mundo em que nós estamos, quem vai levar a gente para frente agora são esses perênios e nós temos que entendê-los, né? E se não somos parte dele, pelo menos precisamos conhecê-los e, de alguma maneira, engajá-los no que a gente vem a fazer. Você fala muito também da indigência cognitiva, e é uma coisa que eu percebo muito, assim, é a mistura da indigência cognitiva com o analfabetismo funcional, são coisas... Isso tudo está na base da falta de curiosidade, né? Ou seja, quando eu era pequeno, Duda, e eu gosto de dar exemplos singelos, mas eu me lembro que na minha escola, o único lugar que eu tinha para guardar qualquer informação era na minha cabeça. Sim. Né? Então, porque eu estudava a Mesopotâmia, eu lembrava que o Tigre e o Eufrates estavam, vamos dizer assim, banhando a Mesopotâmia. Depois eu estudava o Egito e via que o Nilo era o berço da civilização egípcia. Depois eu via que o Reno foi por onde evoluiu a Europa e tal. E sem que eu pedisse nada, já que estava tudo dentro da minha cabeça, os meus neurônios começavam a fazer sinapse. Aí, sem que eu pedisse, né, os neurônios chegavam à seguinte conclusão: mas peraí, por que os grandes rios sempre foram berço da civilização? Na América do Sul tem o maior rio do mundo e não tem civilização avançada nenhuma, né? Essa é uma tese que tem explicação, não vem ao caso agora, mas assim, sem que eu queira, eu formulava uma tese, eu tinha um insight, gerava uma ideia. Por quê? Porque eu acumulava conhecimento na minha cabeça. O problema todo hoje é esse. Você não é capaz de imaginar, não é capaz de... Então você tem que reinventar a roda toda hora, né? Então, na verdade, na hora que a gente disser que tudo agora está aqui, então eu não preciso saber, porque na hora que eu quiser estar aqui, é verdade, tem muito mais aqui do que na minha cabeça. Só que tem uma coisa, aqui não faz sinapse. Né? E ao não fazer sinapse, eu deixo de ser criativo, deixo de gerar insights e deixo de imaginar. Porque imaginação, se a gente pensar em termos de mobilidade, a gente fala quais são os vetores de mobilidade mais interessantes que existem, o automóvel, o transporte público, vamos dizer assim, o velocípede, a bicicleta. Na verdade, o maior legado que o mundo nos trouxe de transporte é a imaginação. Ou seja, eu posso me mover na velocidade da luz para qualquer lugar do mundo, no futuro, no presente ou no passado, sem gastar uma partícula de carbono. Né? Então, quando você pensa isso, você fala assim, meu Deus, olha o que Deus nos deu quando expulsou do paraíso. Nos deu a capacidade de sonhar, de pensar, de imaginar. Então, o que isso me permite? Me permite que hoje à noite, após ter essa conversa com você, eu possa querer jantar com Cleópatra no Egito. E eu vou jantar com a Cleópatra se eu for uma pessoa que tem imaginação. Só que, para que eu tenha imaginação e seja capaz de jantar com a Cleópatra, eu preciso saber com quem ela era casada, como era a cultura da época, como é que ela vai estar vestida, que tipo de comida se comia naquela época no Egito. Porque se eu não souber tudo isso, eu não serei capaz de imaginar. E se esse conhecimento não estiver dentro da minha cabeça, eu jamais terei essa capacidade de sonhar, imaginar e explorar novos mundos. Então, a indigência cognitiva vem fruto desse problema. E um problema que se associa a isso, é um problema de educação, e que você com sua filha vai estar preocupado muito em breve, a perda gradativa da curiosidade. A internet é o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Nos permite saber o que quiser, mas nos liberta de ter que saber as coisas, porque teoricamente está lá. Então, é muito perigoso quando você entra num mundo onde tudo o que você quiser saber, a hora que der vontade, está disponível, porque a curiosidade surge um pouco fruto da dificuldade da busca. Sim. Né? É uma função ativa e não passiva.
Infelizmente, a educação, a formação escolar... não vem fácil, vai fácil. É aquela, isso aí, que vem fácil, vai fácil. Então, e eu não vejo nas escolas, na educação em geral, tem algumas exceções, sim, mas na grande maioria, não vejo a exploração, o incentivo da curiosidade. Pelo contrário, a curiosidade é até castigada, a criatividade é penalizada, porque o que importa é você responder aquilo que o professor colocou no algoritmo dele de análise da resposta. Você coloca na memória de curto prazo, na memória RAM, mas não bota no HD, né? É isso aí. Aí você fica... talvez então, até um talento maior para administrar informação na memória de trabalho, mas se não tiver informação no HD, inteligência nada mais é do que a capacidade de ligar pontos. Se você não tem ponto para ligar, você não vai ligar nada com nada, né? É isso, a gente chama disso efeito mimo. Merda in, merda out. E você sabe que é interessante? Eu estou estudando profundamente agora, por razões outras, o sono. O sono é uma das coisas mais importantes. Um dia, se você quiser, a gente faz uma live só sobre esse assunto. Sono, a pandemia silenciosa. É assustador e, ao mesmo tempo, espetacular a função do sono, que durante a noite faz um processo de car wash no seu cérebro, leva da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, não é? E cada fase do sono tem uma necessidade. É ele que cria seu ritmo circadiano dos hormônios que tem que sair em determinado horário do seu corpo para determinada parte do corpo. Então, esse é um assunto muito importante, que a gente tem uma enorme, vamos dizer assim, atenção para exercício físico, para alimentação saudável e dá pouca atenção para o sono. E o sono é, de longe, mais importante para a saúde do que o exercício físico e a própria alimentação. No mundo fitness tem uma proporção que é assim, 70% dieta, 30% treino. Mas isso nem coloca Nem coloca o sono como a tríade. Exato. E a gente não tem ideia de tipo de doença, de problema de psicológico que você cria, problema de dificuldade de ser criativo. Pessoas como Jeff Bezos, por exemplo, têm levantado essa tese bastante sobre a importância do sono, porque a privação de sono te leva a tomar decisões baseadas no passado e não baseado na ousadia do futuro. Ela passa a gerar o cérebro de uma maneira diferente. Ela passa, no fundo, a deixar a amígdala cerebral tomar conta do córtex pré-frontal. Então, assim, é realmente um tremendo assunto que nós precisamos explorar em breve, tá? Muito bom. Curiosamente, um dos maiores especialistas de São Paulo no sono é meu vizinho, mora aqui no prédio, doutor Salomão. Você me falou disso outro dia, é verdade. Podíamos um dia fazer uma discussão com ele sobre isso, é muito interessante. É verdade. Bacana, tá bom? Tá, muito obrigado, viu, Walter? A gente Imagina, já está Duda. Se depender de mim, a gente fica aqui, ó, igual o Joe Rogan. E hoje é aniversário da minha neta, então eu vou lá ainda visitá-la hoje. Vou de máscara, com álcool gel e etc., mas vou lá dar um beijo nela. Ela tem 10 anos. 10 aninhos? Vai fazer 10. Muito boa, né? Tá bom? Legal. Muito obrigado, viu? Imagina, querido, um beijo grande para você, um beijo na sua mãe, um beijo na Sabrina, um beijo na sua filha e até a próxima, tá bom, querido? Também. Valeu. Um abraço, tchau. É ótimo. Tchau.